Olá, meu amigo da loja do concurseiro, mais precisamente que você que vai fazer o concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática da loja do concurseiro. A loja do concurseiro está com um projeto extraordinário visando te dar o maior número de informações, ferramentas para você poder ser aprovado no teu concurso público. Confia no trabalho que a loja do concurseiro está fazendo, que você vai ser aprovado no teu concurso. E justamente dentro dessa estratégia, a loja do concurseiro está disponibilizando para você uma série de aulões, tá? Gratuitamente, para você ter acesso através do nosso canal no YouTube, justamente para você ir sentindo como é que a organizadora do teu concurso público vai cobrar os assuntos que ela pediu que você tivesse noções no teu edital. O teu edital pede que você tenha noções sobre informática. Eu estou aqui justamente para você sentir como é que o IBAD vai cobrar isso na tua prova. É uma organizadora tranquila, se atém ao edital e tem algumas questões que ela tenta carregar na tinta para dificultar, tá? Mas a gente trouxe aqui um conjunto delas justamente para você sentir como é que isso no dia da tua prova tu vai te deparar com o assunto informática. Então vamos logo começar o nosso aulão, tá? Gratuito aqui no canal do YouTube. Vamos começar logo pela nossa primeira questão. Ele coloca aqui o seguinte, olha. Um vírus de computador é um programa ou pedaço de código que é carregado ao computador sem conhecimento ou permissão do usuário. Alguns vírus são meramente irritantes, mas a maioria dos vírus são destrutivos e designados a infectar e controlar sistemas, provocando danos em arquivos e pastas. Qual das medidas a seguir é a mais adequada para evitar a contaminação do computador por um vírus? Olha só, é uma questão sobre segurança da informação. O teu edital pede que você tenha noções sobre segurança da informação, voltado ao ataque de malwares. O que é malware? Malware vem do termo malicious software, software malicioso. Os malwares é uma classificação de software onde você vai incluir nessa classificação todas as pragas digitais, todas, tá? Dentro da classificação dos malwares, você vai encontrar os vírus, os trojans, os worms, os spywares, os adwares, os keyloggers, os screenloggers, os sniffers, os rejects, os spammers, uma série de praga digital. Tudo aquilo que for pernicioso para o sistema, tudo aquilo que for pernicioso para a rede, para a informação, tá? Você classifica como sendo um malware. E o vírus é um tipo de malware. E ele quer saber aqui, justamente, qual a melhor estratégia para evitar, justamente, que o vírus se instale, tá? A contaminação de um computador por um vírus. Aí ele coloca aqui o seguinte, na letra A, o seguinte: fazer backups semanais. Preste bem atenção. Isso aí é para manter a informação, garantir a informação no caso de perda, não para protegê-la contra a infecção de vírus, tem nada a ver. Então, o backup ele é uma estratégia feita com a ameaça de perder a informação. Para a informação não ser perdida, você faz uma cópia de segurança. E caso o sistema ele entre em colapso, você tem a informação salva, tá? Para poder restaurar a informação. Então, isso aqui não é para evitar a contaminação do computador, isso aqui não é uma ação de segurança, mas não é para evitar o ataque de vírus, tá? Utilizar ferramenta antivírus. Olha, isso aqui é uma boa. Isso aqui é uma estratégia adequada para você evitar que a contaminação do computador por um vírus. Então vamos logo considerar aqui, nesse caso, na primeira questão, vamos logo considerar a assertiva correta a letra B, tá? Mas preste atenção numa coisa e algumas observações que eu quero fazer. Não é justamente fundamental, é fundamental ter o antivírus, tá? Mas é importante que o antivírus esteja atualizado. Não é só ter o antivírus, tá? Eu quero que você entenda que mesmo tendo um sistema antivírus, um computador pode ser infectado. Pode ser infectado. Entenda o seguinte, um antivírus, ele tem uma coisa que a gente chama de definição. O que é a definição de um sistema antivírus? É justamente a lista que ele tem de vírus que ele tem condições de combater, que ele tem condições de proteger o sistema. Essa lista, ela precisa estar atualizada.
tá? Mesmo que você tenha um sistema antivírus poderoso no seu computador, mas se a definição não estiver atualizada, o teu computador pode ser infectado por um vírus, tá? Se ela estiver desatualizada ali, o antivírus ele é inócuo, ele não vai conseguir. Olha, todo dia aparecem novos vírus no mercado. Inclusive, tem sistemas antivírus que eles atualizam essa definição de 12 em 12 horas, como é o caso do antivírus Avast. O Avast ele vai lá e atualiza essa definição de vírus de 12 em 12 horas, ele vai lá e atualiza tudo para manter o teu sistema protegido. Então não basta ter um sistema antivírus, é necessário que esse antivírus ele esteja atualizado, ok? Mas no caso aqui, a primeira questão assertiva correta é a letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas? Ele coloca aqui, olha, para proteger a contaminação, o computador de contaminação de vírus, só pode acessar endereços eletrônicos apenas a partir do Google? Não. Me garante que o endereço que o Google te fornecer como opção de pesquisa, tá? Não vai estar ali, ter algum programa, algum tipo de programa malicioso que possa ser descarregado na tua máquina. Isso aqui está descartado. Aí ele coloca aqui, fazer download de arquivos em uma pasta específica? De jeito nenhum. Se o arquivo que você baixar para o seu computador tiver contaminado com vírus, ele vai se espalhar independentemente da pasta que ele esteja. Ele vai infectar pendrive, ele vai infectar HD, ele vai infectar arquivo, ele vai se duplicar. Ele vai infectar a tua máquina todinha porque ele está falando de um vírus, tá? Vamos ver porque a letra E está errada? Não acessar a internet em horário de pico. Pelo amor de Deus, né, mano? Já acessar a internet em hora de pico, que poderia fazer dentro de algumas empresas, você poderia ter apenas a sua navegação mais lenta, só isso, não ia proteger contra vírus. Então, nesse caso, essa questão do IBAD, tá? A assertiva correta da primeira questão é a letra B. Utiliza um antivírus, mas mantém esse antivírus constantemente atualizado, ok? Vamos ver nossa segunda questão. Ele coloca aqui, olha. Para controlar orçamentos domésticos e acompanhar balancetes, é indicado utilizar uma planilha Microsoft Excel. Considere a planilha a seguir, ele dá uma janela aqui, né? Na qual foram digitados valores referentes às despesas mensais de uma pessoa. Qual das fórmulas a seguir deve ser digitada para obter o total das despesas do mês? Olha, ele dá aqui um desenho, ele dá aqui uma parte, tá? Apenas um fragmento da janela do Excel e um fragmento da planilha do Excel. A gente sabe logo de cara que isso aqui é o Excel 2007. Gilson, como tu sabe disso? Porque tá aqui, olha. Bem aqui, tu tens esse botão que nós chamamos de botão Office. Isso aí é característico do Excel 2007, do Office 2007. O Word 2007, o Excel 2007, o PowerPoint 2007, ele tem esse botão bem aqui que nós chamamos de botão Office. A diferença, por exemplo, do 2007 para o 2010, por exemplo, ou 2013, é que no 2010 e 2013 o botão Office sumiu. A Microsoft transformou o botão Office em uma outra aba chamada de aba Arquivo. Mas todas as funcionalidades que você tem dentro do botão Office, você vai encontrar dentro da aba, dentro da guia Arquivo do 2010 ou do 2013. Tá ok? Então é só para, lógico que isso não está na questão, é só para te dar mais informações. Espremer a questão e tirar a informação dela, tá? Então ele te dá aqui um fragmento da planilha e aqui estão as despesas mensais de uma pessoa. E ele quer saber qual é o total, qual é a fórmula que eu deveria usar, tá? Justamente para calcular o total dessas despesas. Olha, que obter o total das despesas. Se eu quero usar o total das despesas, se eu quero saber o total das despesas, eu vou ter que usar uma função o quê? Eu vou ter que somar os dados. Porque que totalizar tudo, eu vou ter que somar. Eu teria que usar uma função de soma. Vamos ver qual dessas opções aqui eu poderia usar para somar todas essas opções. Ele coloca aqui logo na letra A, olha, igual total. Deixa eu logo te dizer, isso aqui não existe no Excel, tá? Essa função não vai existir. Tu não vai poder somar tudo usando essa função. Então isso aqui está errado. Aí ele coloca aqui na letra B, olha, igual soma. B1, aí ele coloca aqui um ponto e vírgula. B10. Por que de B1 B10? Ele coloca aqui B1 e ele quer que a gente entenda que vai até a B10, tá? Só que ele coloca aqui o seguinte, ponto e vírgula. E nesse caso aqui, isso aqui está errado. Por quê? Se ele quer somar o intervalo daqui até aqui, de B1 até B10, ele vai ter que usar o quê? 2 pontos. Em vez de ele colocar aqui um ponto e vírgula, ele teria que colocar aqui 2 pontos. Por quê? Ponto e vírgula, aliás, 2 pontos é o que a gente considera como intervalo. Ele vai somar esse intervalo de células aqui, de B1 até B10, mas teria que ter 2 pontos. Quando ele coloca um ponto e vírgula significa E.
Ele vai somar, tudo bem, mas a célula B1 e a célula B10. Ele só vai somar essa e essa aqui, não vai somar mais nada. Você está mandando somar só essas duas. Se colocar 2 pontos, ele vai colocar todas essas células que estejam no intervalo entre B1 e B10. Então, isso aqui também está errado, não pode ser essa. Vamos ver aqui na letra C, ele coloca aqui de novo o total, ele já considera errado, tá? Vamos ver aqui na letra D, ele coloca igual soma de B1, 2 pontos, tá? B10, positivo, olha aqui, olha, de B1, 2 pontos, ou seja, de B1, 2 pontos até B10, tá? De B1 até B10, ele vai somar todo esse intervalo de células aí. Então, nesse caso, a segunda questão, a gente considera a letra D como assertiva correta. Gilson, por que a letra E está errada? Porque ele quer saber a média. E a média aritmética. Se você digita isso aqui, o que ele ia fazer? Ia somar tudo isso, ia pegar o somatório e dividir pelo número de elementos somados. Isso aí não iria totalizar, ia apenas dar a média dos gastos. Tá ok? Então, segunda questão, a assertiva correta é a letra D. Bacana? Vamos ver a nossa terceira questão? Ele coloca aqui, ó. O Windows é um sistema operacional multitarefa, ou seja, permite que o usuário tenha mais de uma atividade em execução ao mesmo tempo. Com isso, cada programa é executado em uma janela, sendo possível alternar entre as janelas direto, sem confirmação, utilizando a combinação das seguintes teclas. Olha, gente, toma muito cuidado. Aqui, nessa questão, o cara foi extremamente capcioso. Por quê? Ele está dizendo que você tem condições de trabalhar no Windows com várias janelas de aplicativos abertos. Isso é verdade. Você sabe que você pode alternar entre essas janelas de aplicativos que estão abertos. Você alterna entre as janelas de aplicativos usando uma tecla que é a tecla Alt Tab. Você pressiona Alt Tab, o Windows ele abre no meio da área de trabalho dele uma janelinha, uma faixa, com todos os aplicativos abertos para você poder escolher aquele que você quer trabalhar. Então você alterna entre aplicativos no Windows usando o teu Alt Tab. Mas onde é que o cara está sendo capcioso aqui? Ele coloca aqui, olha. Cada programa executado em uma janela, sendo possível alternar entre as janelas direto, sem confirmação, tá? Presta bem atenção. Quando você pressionar Alt Tab, ele abre uma janela no meio da área de trabalho para você escolher qual é a janela que você de aplicativo que você quer trabalhar, tá? Ou seja, ele não trocou de janela direto, tá? Deu para entender? Presta bem atenção. Você também pode, dentro do sistema operacional Windows, tá? O 7, por exemplo, você pode alternar entre janelas de aplicativos abertos, usando também o teu Alt ESC. Cuidado com isso, tá? O Alt ESC, ele vai permitir que você alterne entre janelas de aplicativos abertos, direto, sem confirmação, na sequência em que foram abertos. Cuidado com isso, tá claro? Então ele coloca bem aqui, olha, cada programa executado em uma janela, sendo possível alternar entre as janelas direto, sem confirmação. Só faltou ele colocar aqui na sequência em que foram abertos. Deixa eu te dar um exemplo para te entender. Faz de conta que eu estou aqui com o Word aberto no meu computador. Eu tenho no meu computador o Word, o Excel e o PowerPoint. Os três foram abertos, tá? Nenhum dos três está minimizado. E foi aberto justamente nessa sequência, Word, Excel e PowerPoint. Eu estou aqui na janela do Word, eu pressiono Alt ESC, ele troca para a janela do Excel, sem me perguntar nada. Alt ESC, ele troca para a janela do PowerPoint, ou seja, eu estou alternando entre as janelas dos aplicativos, tá? Sem nenhum tipo de confirmação, sem nada, direto e na sequência que os programas foram abertos. Então, nesse caso, justamente por conta disso aqui, olha, direto e sem confirmação, a assertiva correta aqui seria Alt ESC. Então, vamos ver aqui, olha, Ctrl ESC, não, Alt Tab, né, é a tecla para alternar, mas ele quer direto. Alt F4, não, isso aqui fecha qualquer aplicativo no Windows. Ctrl Tab, não. Aqui, olha, é o Alt ESC. Cuidado com isso. Tá claro? Deu para te entender aí que ela foi bastante capciosa na pergunta dela, tá? Geralmente a pessoa fala, teclas de atalho para alternar entre janelas do Windows. Já vem logo na cabeça da pessoa é o Alt Tab. Mas se for direto, na sequência que foram abertos, que não estejam minimizados, aí a assertiva correta é o Alt ESC, beleza?
terceira questão, a assertiva correta é a letra E. Vamos ver nossa quarta questão. Suponha que se queira copiar pastas, documentos e imagens que estão no diretório raiz de um computador a fim de salvá-los em outro disco. Qual tecla deve ser usada juntamente com o mouse para selecionar apenas duas pastas? O que ele quer aqui? Ele quer fazer seleções, tá? No documento ali no Windows Explorer, vamos dizer assim, que ele está visualizando essas pastas, esses documentos, e ele quer justamente selecionar para copiar apenas duas pastas, usando o mouse. Mas para selecionar as duas pastas, se elas não estiverem, por exemplo, na sequência, se elas não estiverem ali adjacentes, estiverem espalhadas de forma aleatória, tá? Você vai fazer, você sabe que você faz seleções com o mouse, pressionando a tua tecla, usando o teu mouse, pressionando a tua tecla Ctrl. Você pressiona Ctrl, você faz selecionar quantos arquivos, quantas pastas no Windows você quiser, tá? Deixa eu te dar uma dica. Isso vale também para dentro do Word. Isso vale para dentro do Excel. Por exemplo, no Word, você tem um documento aberto e você quer fazer seleções aleatórias. Digamos, você quer selecionar a primeira linha do parágrafo, no segundo parágrafo você também quer selecionar uma outra palavra, no terceiro parágrafo você quer selecionar mais duas linhas. O que você faz? Pressiona Ctrl, vai lá no primeiro parágrafo, seleciona a primeira linha, no segundo parágrafo seleciona a palavra, no terceiro parágrafo seleciona as duas linhas. Você faz seleções aleatórias. Isso vale para o Word, isso vale para o Excel. Se você quiser selecionar conjuntos de células não adjacentes, tá? Alternadas na tua planilha, você também usa a tecla Ctrl. Então isso vale para o Windows Explorer para selecionar arquivos não adjacentes, isso vale para o Word para fazer seleções aleatórias, isso vale para o Excel, isso vale para o PowerPoint, tá ok? Então você pode fazer seleções aleatórias não adjacentes usando o mouse pressionando a tua tecla Ctrl. Então nesse caso, a quarta questão, a assertiva correta é a letra E. Tá? Assertiva correta, letra E. Você vai pressionar a tua tecla Ctrl. Vamos ver nossa quinta questão. Ele coloca aqui, olha. O usuário de editor de texto selecionou um parágrafo em um documento do Microsoft Word 2013. Ele deseja contar as palavras desse parágrafo. O ícone que acessa esse serviço no Word 2013 é, ou seja, ele quer justamente, se ele selecionou um parágrafo, quer saber quantas palavras tem nesse parágrafo. São tarefas bastante comuns, principalmente para quem trabalha com editores de texto e elabora alguns tipos de documentos, tá? Então ele quer saber qual a tecla, qual dessas ferramentas ele vai ter que usar para contar palavras do Word. Olha, na letra A, ele te dá aqui a ferramenta, que é justamente a ferramenta para verificar ortografia e gramática. Tá? Se você clicar aqui, o Word vai abrir a janela para você fazer a verificação ortográfica e gramatical do teu documento. Então não é essa, ele quer contar a palavra. Essa daqui seria a ferramenta justamente pesquisar, localizar, tá? No teu documento ali, tu quer pesquisar alguma coisa no documento aberto, também não é essa. Essa daqui já seria a exibição no modo de layout de leitura. Você quer justamente ler o documento, seria essa ferramenta aqui. Então também não é essa, ele quer contar palavras. Essa daqui já seria permitir você alterar o idioma do dicionário. Você está usando o dicionário em português, mas você está digitando um documento em inglês, tá? Você pode alternar o dicionário. Também não é essa aqui. Seria, no caso aqui, a letra E. A quinta questão, a letra E permite que o parágrafo selecionado, ele vá lá e diga para você quantas palavras existem no parágrafo ou até mesmo no teu documento inteiro, tá? Então, quinta questão do Word de 2013, a assertiva correta é a letra E. Vamos ver nossa sexta questão. Ele coloca aqui. As teclas de atalho para se acessar a página de downloads em uma nova guia nas versões mais atuais do navegador Google Chrome são Ctrl. Então, tu quer saber justamente acessar os downloads que você fez ali usando o Chrome. Você quer acessar isso numa outra aba, numa outra guia dentro do Chrome. Qual seriam essas teclas de atalho? Ele coloca aqui a letra F. A letra E seria usar o Ctrl mais F. Na letra A, o Ctrl F é a de localizar. Você consegue localizar uma informação na página aberta, tá? Então, Ctrl F localiza no Chrome. Então, não seria essa aqui, porque ele quer justamente acessar os downloads. Ctrl J. Se pressionar Ctrl J, o Chrome vai mostrar para você os downloads? Sim.
Ele vai abrir os downloads para você numa outra aba. Então, nesse caso aqui, logo de cara, a assertiva correta é a letra B. Vamos ver por que não pode ser as outras? O Ctrl N é a tecla para ele abrir uma nova janela do Chrome. Ctrl N, ele vai lá e abre uma outra janela. Presta atenção, não é outra aba, é outra janela do Chrome. Tu abre com Ctrl N. O Ctrl P é a tecla para você imprimir. Aliás, dentro do Windows ou dentro do Linux, você imprime em qualquer programa usando o Ctrl P, é P de printer, tá? Então, tu imprime com o Ctrl P. O Ctrl T dentro do Chrome não vai ter função. Então, nesse caso, a assertiva correta da sexta questão é a letra B, o Ctrl J, ok? Vamos ver a sétima questão. Um computador foi atacado por um programa automático que recolhe informações sobre o usuário, tais como os seus hábitos regulares de acesso à internet e transmite essas informações a uma entidade externa da rede de computadores, sem o conhecimento ou consentimento do usuário. Esse tipo de praga virtual é denominada, presta bem atenção. Como eu te falei numa questão anterior, existe uma classificação de softwares que nós chamamos de malware, tá? São os softwares maliciosos. Dentro da classificação dos malwares, eu ultimamente falei, você tem vírus, trojans, worms, spywares, adwares, sniffers, rejects. Dentro existe uma série de praga digital. E justamente dentro dessas pragas existe um programa chamado de spyware. Os spyware são programas espiões, programas que ficam no computador do usuário monitorando o comportamento dele. Então, alguns spywares, eles detectam, por exemplo, as teclas que são digitadas no teclado. Tudo que é digitado ali no teclado, ele faz um relatório, tá? E manda por e-mail para a caixa postal que ele está configurado para isso, tá? Então, você tem ali, por exemplo, um tipo de spyware chamado de keylogger, que faz isso, captura as teclas que são digitadas no teclado. Tem o outro tipo de spyware, que é justamente o screen logger. O screen logger já captura a área de trabalho do sistema, na posição do mouse, inclusive, tá? Toda vez que o cursor do mouse, o botão do mouse for pressionado, ou então você pressionar a tecla Enter, ele captura a área de trabalho e envia para a caixa postal que ele está configurado. Então, um keylogger ou um screen logger são programas que monitoram o comportamento, exemplos de programas que monitoram o comportamento do usuário no computador, e esse tipo de programa a gente chama de spyware. Então, nesse caso aqui, tá? Ele quer saber que o computador é justamente não controlado, mas espionado à distância, tá? Sem o conhecimento do usuário. Esse tipo de praga virtual é denominada justamente de spyware, tá? É um programa espião. Gilson, não poderia ser o keylogger? Não, o keylogger é um tipo de spyware, tá? Então você tem dentro dos spyware, você tem o keylogger, os screen loggers, cada um com a sua forma de agir. Então a sétima questão, ou a assertiva correta é a letra C, é um spyware que vai fazer isso, ok? Meu querido amigo, que vai fazer o concurso público da PM, tá? Do Rio Grande do Norte. Esse foi um aperitivo que a gente trouxe para você, justamente de como a loja do concurseiro trabalha. A loja do concurseiro tem uma equipe focada justamente na tua aprovação. Nós vamos usar todos os recursos, nós vamos usar de todas as estratégias para poder fazer com que você tenha todas as informações para ter condições de fazer uma boa prova. E a loja do concurseiro oferece o curso completo, tá? Para a PM do Rio Grande do Norte. Aqui você vai ter videoaulas completas, aqui você vai ter exercícios, você vai ter revisões, simulados, revisões de véspera, todo o material apostilado em PDF, e o curso para a PM completo do Rio Grande do Norte, a loja do concurseiro está cobrando R$ 278. Meu irmão, tá dado, isso aqui inclusive tu divide isso aqui no cartão, tá? Tá dado, com toda a informação que tu vai ter, com tanto material que tu vai ter acesso para poder fazer uma boa prova, a loja do concurseiro vai estar sempre com você, tá ok? Acessa o nosso canal no YouTube da Loja do Concurseiro, que lá é totalmente grátis, você vai ter muitas informações. Inclusive, a Loja do Concurseiro está disponibilizando para você
todo o Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte, de graça, completo. Tá lá todo o estatuto, tá? Inclusive na descrição desse vídeo, você vai ter um link para te levar para o Estatuto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, de graça para você. A Loja do Concurseiro está te dando isso para você sentir que nós estamos focados realmente, temos compromisso com a tua aprovação. A Loja do Concurseiro também vai fazer no Rio Grande do Norte revisões, tá? Maratonas e uma mega revisão de véspera, justamente presencial. Toda a nossa equipe vai aí para o Rio Grande do Norte para poder fazer com que você tenha muito mais informação. Vamos fazer uma revisão presencial aí no Rio Grande do Norte. Essa foto aqui que tu tá vendo, ela foi da nossa revisão de véspera da prova da PM do Maranhão. A Loja do Concurseiro teve centenas de aprovados na PM do Maranhão, tá ok? E nós vamos aí também no Rio Grande do Norte fazer essa mega revisão, essa revisão presencial para você, tá ok? Se você gostou da nossa aula, dá um like aí embaixo, incentiva o nosso trabalho, te inscreve no nosso canal. Pelo momento foi o que a gente trouxe para você sentir como é que a Loja do Concurseiro trabalha e o nosso compromisso com você. Vão ter outros vídeos, tá? Trazendo mais informações e mais questões de informática para você. Por enquanto a gente para aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Até a próxima, querendo Deus.